A ligação entre o Egito Antigo e a maçonaria. Bom dia, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Finalmente eu estou conseguindo fazer esse vídeo para vocês. Teve uns problemas ali ontem com a minha chegada de volta em casa, né? Quem viaja sabe a dor de cabeça que pode ser. Mas enfim, então agora eu estou aqui para fazer esse vídeo e vamos começar. Eu separei alguns símbolos, na verdade nove coisas para comentar com vocês que são parte da maçonaria hoje, que é uma das sociedades secretas mais famosas e mais influentes do mundo, mas que tem as suas origens traçáveis de volta ao Egito Antigo. Então, a primeira é aquele simbolismo básico, lógico, que todo mundo conhece, a pirâmide ou o triângulo, que geralmente vem acompanhado do olho de Horus, que é o olho que tudo vê. Eu já fiz um vídeo explicando o significado do olho de Horus na mitologia do Egito Antigo. Assistam, vou deixar o link aqui embaixo. E a questão do triângulo está ligada com a geometria sagrada, o uso do número 3. A geometria sagrada, ela é o estudo da geometria da criação de Deus, porque ela está em todos os cantos. Você enxerga a geometria sagrada em todos os cantos, que é a geometria da natureza, a geometria de tudo. Até mesmo no nosso corpo isso está presente. Então, a questão do número 3 também é muito importante, é um número-chave no universo. Essa questão da numerologia eu ainda não tive o tempo de sentar e estudar exatamente, mas eu sei que o número 3 é realmente muito importante, tanto que o Nikola Tesla, ele fazia tudo em 3, ele era obcecado com o número 3. Então, tanto que a maçonaria tem 33 graus oficiais. Então, a pirâmide ou o triângulo com o olho de Horus é um dos símbolos básicos da maçonaria. Qualquer loja maçônica que você for, você vai encontrar esse triângulo com esse olho. E eles geralmente são vistos juntos. A maçonaria fala que esse é o olho do Criador, né? O olho lá de Deus que tudo vê. Mas a gente sabe de quem que é esse olho. Esse olho não é do Deus, do Criador, mas sim para eles, dos anjos caídos, ou nesse caso de Horus, que foi... Horus, para mim, é a primeira figura do anticristo, porque até mesmo o anticristo está associado com esse simbolismo de um olho só. Então, é daí que vem a adoração a esse Deus falso, ao Salvador falso, ao Messias falso. Então, esses são dois símbolos populares. Outro é a questão das duas colunas. Essas duas colunas você enxerga também em qualquer altar maçônico, você vai ver essas duas colunas, e no Egito Antigo, na arquitetura aí dos povos daquela época, você encontra muito também o uso das duas colunas. No Egito Antigo, isso está relacionado à questão da crença pagã deles, e também nos templos religiosos deles naquela época, tinha sempre um padre no meio das duas colunas, que você só podia entrar dentro do templo se você desse uma oferenda, alguma coisa para esse padre, para ele, né, você ser permitida a entrada. Isso está associado também com essa questão de portais. Você vai ver o uso das duas colunas até mesmo hoje em arquiteturas modernas. E isso representa também a questão da dualidade. Então, até mesmo no Egito Antigo, isso representava os dois poderes que seguram o universo, que um é Horus e um é Seth, ou seja, um é o lado bom e outro é o lado ruim. Essa dualidade do bom e do ruim, do branco e do preto, a gente vê direto na maçonaria, a gente vê também até mesmo em outras crenças, que nem, se não me engano, é o shintoísmo, que tem essa yin e yang, me corrijam se eu estiver errada, mas essa dualidade do bem e do mal está presente em muitas crenças diferentes, na maçonaria também. Inclusive, na maçonaria a gente vê essa dualidade sendo representada pelo chão preto e branco, que é aquele chão de xadrez. Então, é daí que vem essa questão. A dualidade é uma das crenças do Egito Antigo, e ela é usada em tudo, ela influencia tudo. Outro significado também está ligado com a questão da inteligência e poder. Esse é um significado que vem da maçonaria diretamente, que está falando que essas duas colunas são o símbolo desses dois elementos, inteligência e poder. Esses dois elementos, para mim, são o que é necessário para controlar a humanidade. Você tem a questão da inteligência, que os anjos caídos, que são essas figuras dos deuses egípcios, de acordo com a minha opinião, que vieram... tinham uma inteligência muito superior ao ser humano, tanto que eles ensinaram astronomia, astrologia, um monte de coisa para os egípcios. E você tem essa questão do poder, do controle, que é o poder bruto, é o poder físico, que essas figuras, esses anjos caídos, tinham um poder maior que o ser humano, porque eles eram mais altos, eles tinham atributos a mais. Para mim, esse é um símbolo ligado à escravização da humanidade, que já existia no Egito Antigo, por conta das pessoas sendo escravizadas fisicamente por esses deuses, enfim, essas criaturas. E daí a maçonaria, então, adotou esse símbolo para representar justamente a meta deles de escravizar a humanidade. Porque apesar da maçonaria defender que eles acreditam em Deus,
e tudo isso a gente sabe que não é o caso. Essas sociedades secretas, elas têm um propósito muito mais obscuro por trás, que geralmente não é revelado para os próprios maçons até eles chegarem até algum nível específico. Eu já fiz um vídeo sobre sociedades secretas, e também já fiz um vídeo falando da questão das pirâmides, ou da questão do triângulo, que é esse outro símbolo que eu estava mencionando, de ser uma maneira de... não é uma tumba, mas sim um tipo de condutor de energia, por conta das pedras usadas, do formato, enfim. Então tem muita coisa ainda escondida por trás disso. E eu, porque eu nunca fiz parte de um grupo maçônico, eu não tenho noção desses detalhes. Então, se você tiver mais informação, deixa aí nos comentários também, link, pode deixar tudo aí. Outro símbolo muito famoso é o obelisco. O obelisco, ele é um símbolo visto, ou um monumento visto em praticamente todas as cidades da Europa, em muitas cidades americanas, as cidades na Ásia, no mundo inteiro, que é essa estrutura que, apesar das fontes históricas e acadêmicas falar que os egípcios usavam o obelisco sempre em dois, hoje, ao redor do mundo, a gente vê o obelisco sendo usado em um. Apesar de alguns lugares você enxerga dois obeliscos, mas a maior parte do uso é apenas um. Esse objeto aí em alguma parte da cidade, que eu já fiz até um vídeo, inclusive, falando como identificar se a sua cidade é controlada por uma sociedade secreta, que é se você encontrar um obelisco. Aqui em Manchester, eu acho que tem mais de 4 ou 5 obeliscos espalhados por aí. Você vai encontrar em Paris, em Londres, em Roma, em Washington, D.C., que é a capital dos Estados Unidos. Você vai encontrar em todos os cantos. O obelisco, ele está associado a 2 significados. Um é a questão de Osiris. Então, Osiris era aquele, o primeiro faraó, ele era aquele anjo caído, ele era aquele deus muito especial para os egípcios. Quando ele foi morto por Seth, ele foi cortado em 42 pedaços, e um desses pedaços era justamente o pênis dele. Então esse obelisco uma das versões é que o obelisco é o simbolismo para o pênis de Osiris, porque daí Isis, a esposa de Osiris, usou, ou ela reconstruiu, juntou todos os pedaços, fez de Osiris a primeira múmia, e usou isso para se reproduzir, para engravidar de Horus, que é aquele filho prometido ali que iria vingar o seu pai. Então, esse é um dos significados. Outro significado também está associado com a geometria sagrada, como a questão do quadrado, dos 4 lados, e daí dos 3 lados do triângulo, como quando unidos eles têm um significado específico. Eu tenho uma teoria que isso está ligada a controle realmente da humanidade, quase que como que se esses obeliscos fossem colocados em lugares estratégicos, para de alguma maneira unir essas cidades, mas eu não tenho nenhuma certeza sobre isso, são coisas que eu ainda estou pesquisando. Quem tiver conhecimento, manda aí. Mas é interessante ver o uso desses mesmos símbolos sempre, o triângulo, o quadrado. Inclusive, outro símbolo é o quadrado, gente, ou o cubo. No livro do Albert Pike, Morals and Dogma, fala do simbolismo do quadrado, do simbolismo do cubo e o que isso representa. De acordo com a maçonaria, o cubo, ou esse quadrado, representaria a Terra. Inclusive, a gente vê esse símbolo infiltrado em muitas coisas, a gente vê até mesmo no Islã. Isso porque os muçulmanos têm a Kaaba, que é esse cubo preto, onde as pessoas vão lá e rezam, andam ao redor. Até mesmo em Israel, tem uma das organizações de inteligência israelense, é chamado de cubo negro. Olha só que coincidência. Então a gente vê esse símbolo infiltrado em muitos cantos. O significado exato, eu não saberia dizer, mas volta a questão da geometria sagrada. É preciso estudar a geometria sagrada. E eu... Infelizmente, para você estudar um troço desse, é um troço complexo, não é uma coisa que você pega um livro, lê e pronto. É uma coisa que leva tempo. Esse livro aqui fala muito sobre essa questão, sobre os símbolos, daí o significado, a transmissão de energia que esses símbolos têm. Então é daí que vem tudo isso. Inclusive, outro símbolo que eu quero mencionar é o do compasso. O símbolo do compasso é muito famoso na maçonaria, porque de acordo com maçons representa o arquiteto do universo. Grande arquiteto do universo, que para eles é a figura de Deus, ou pelo menos o que eles mentem, mas a gente sabe que isso representa o demônio que controla a Terra de uma maneira que a gente nem percebe. Até mesmo na criação do compasso, a gente vê o uso da geometria sagrada. A gente vê o uso do quadrado, que seria o símbolo da Terra, daí você vê o uso dos triângulos, de uma forma como que mostrando os opostos, essa dualidade, para representar tanto a energia masculina como a energia feminina, ou o lado bom e o lado ruim, ou a questão Sol e Lua. Esse era um conceito que os egípcios antigos tinham o tempo inteiro, que é a questão desses dois lados, desses opostos, dessas duas energias
que são opostas e, quando juntas, criam alguma coisa. Então, é daí que vem a questão do compasso. Ele pode ser traçado diretamente ao Egito Antigo, como praticamente todos os símbolos da maçonaria, gente. Isso é incrível. Outra questão é de rituais, porque os egípcios antigos usavam rituais de iniciação para tudo. Tudo tinha que fazer ritual, e na maçonaria também é assim. Cada vez que você vai progredindo de um nível para o outro, você tem que passar por um ritual. Tem rituais até que, de acordo com maçons que deram depoimentos, falam assim que você tem que simular a própria morte, que é quase como para você ser avisado do que aconteceria se você revelasse aí tudo que te foi contado. Então, isso é muito interessante. Eu não sei em detalhes rituais maçônicos, não tenho esse conhecimento, mas eu sei que tanto no Egito Antigo como na maçonaria o uso de rituais é importante. E essas sociedades secretas, elas usam rituais para tudo. O pessoal satânico, os satanistas, eles usam rituais para tudo. Tudo tem significado, o número, o dia, a data, o local, tudo tem significado. E esse é um conhecimento que os egípcios antigos tinham noção e que as sociedades secretas usaram. Não é um conhecimento aberto para o público, mas um conhecimento mais escondido, mais ocultado pelas próprias sociedades secretas, porque elas sabem que isso são coisas que têm realmente algum tipo de poder. Outras coisas estão ligadas ao paganismo. Os egípcios antigos tinham essa crença em deuses pagãos, e a maçonaria, apesar deles afirmarem que eles acreditam no Criador do Universo, eles também têm essa influência do paganismo, mas isso é uma coisa que não é revelada para o pessoal do público e nem para o pessoal que recém entrou na maçonaria. Isso é uma coisa que vai sendo gradativamente mostrado conforme você vai subindo na maçonaria. Então tem muito pouca informação disponível abertamente sobre o paganismo dentro da maçonaria, mas o paganismo foi uma coisa que muitos vão argumentar surgiu no Egito Antigo, e eu concordaria com isso, porque a história dos deuses egípcios é, se não a mais antiga do mundo, de criaturas que vieram para a Terra e daí controlaram a humanidade e se mostraram como deuses, né? É tudo aquela plano do demônio, justamente, de fazer com que os seres humanos adorassem qualquer coisa menos o Criador. Por isso também o uso de símbolos, para que as pessoas adorem símbolos ao invés do Criador. E o último símbolo que eu quero mencionar é o da mulher, ou muitos falariam aí da viúva, que é o de Isis, né? Isis é aquela figura importantíssima na mitologia do Egito Antigo. Ela é a mulher que era irmã e esposa de Osíris, a mãe de Horus, que é essa primeira versão de Anticristo. Então você sempre vê o uso do símbolo da mulher, geralmente carregando uma criança, sendo usado em toda a história da humanidade, em várias civilizações antigas. E a gente vê esse símbolo hoje também na questão religiosa. Só que na questão religiosa você tem a questão de Jesus Cristo e Maria, Virgem Maria. Então, assim, eu acredito que Cristo existiu, eu não acredito que foi uma mentira. Então, a interpretação que eu tenho, a opinião que eu tenho, é que o lado mal, digamos, esses anjos caídos, sabendo que o Criador mandaria Cristo para salvar a humanidade, antes da vinda de Cristo, eles criaram toda essa como é que fala? Zoação, ou tirando sarro da história de Cristo, para que a humanidade a interpretasse como uma mentira. Então, por isso que a gente vê Horus sendo essa cópia barata, praticamente, da história de Cristo. Muitos vão falar assim, isso é associado, né, Jesus e Maria, aquela história de Semiramis e Tammuz e Nimrod. Então, para mim, isso foi feito de propósito, no começo da civilização humana, para já criar esse simbolismo que depois as pessoas traçariam de volta, e daí falariam, não, isso significa que o cristianismo mentiu sobre Cristo, se inspirou nessa sociedade, nessas civilizações antigas. Então, para mim, isso é uma tentativa realmente desses anjos caídos de tirar sarro, de corromper a história de Cristo. Então, o uso da mulher, a gente vê muito, é a questão da Madonna, tem muita adoração ao feminino, esse culto ao feminino, que é o que a gente vê hoje acontecendo com a sociedade. É quase como que se essas sociedades secretas quisessem transformar o mundo num culto ao feminino. Isso que é o que a bruxaria faz, isso é que o feminismo moderno faz, de cultuar a energia feminina acima de tudo, que é um problema. Mas eu queria fazer um vídeo depois, mais tarde, falando sobre esse culto à energia feminina e o porquê que isso é um problema, porquê que isso é perigoso. Mas então é isso, pessoal, eu vou resumir o vídeo por aqui. Eu quero indicar, então, 3 livros ótimos. O primeiro é esse Morals and Dogma, do Albert Pike, que é um livro bom para você ter um conhecimento básico da maçonaria, muito boa leitura.
Outro livro que eu quero indicar é esse livro aqui, que infelizmente ele está em russo, mas para quem puder ler russo, leia, gente. Eu até já marquei várias páginas aqui, eu tô impressionada com o conhecimento que tem aqui, né? Fala muito da questão da geometria sagrada, então é interessantíssimo, interessantíssimo. E um outro livro só que eu encontrei na internet, sobre mitologia egípcia, eu vou deixar o nome deles na descrição, falando sobre os deuses egípcios e o significado, tanto dos deuses como das traduções. Muito interessante mesmo. Então é isso, pessoal, vou resumir o vídeo por aqui. Muito obrigada a todos vocês. Inclusive eu quero agradecer a Diva Barbosa, que assiste os meus vídeos, mandar aí um abraço. E se vocês quiserem que eu mande um abraço para qualquer pessoa, pode me falar, deixa nos comentários, manda e-mail, manda mensagem, que com certeza eu farei isso. Então, muito obrigada a todos vocês, gente, por estar comentando, curtindo, compartilhando. Essa semana vai ter muito vídeo, eu vou estar postando outro vídeo hoje, mostrando um pouco de Bratislava também. E já amanhã eu vou estar entrando nesse tópico ligado à Europa. Eu vou estar falando também semana que vem a questão do Sínodo da Amazônia. Então vai ter muita coisa interessante vindo para esse mês de outubro. Então muito obrigada, não se esqueçam também de checar o Patreon e de conferir lá o meu Instagram, o meu Twitter. E vou deixar também o link para doações para quem tiver interesse em contribuir. E é isso, gente. Só curtindo, ou comentando ou visualizando você já me ajuda muito. Então muito obrigada e tenha um ótimo dia.